Olá, queridos amigos, trazemos hoje o item Instruções dos Espíritos, a Era Nova, do capítulo 1 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Este item que foi ditado por um espírito israelita. Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes deste povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a diversidade aos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-se o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus não ficaram menos como frontispício brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que ela teria a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais brilhante, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que este desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um espírito israelita. Então, neste texto, este espírito
sintetiza, né, este primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que Moisés foi a primeira revelação, com a missão de direcionar os nossos olhos para um Deus único, para um único Deus para toda a humanidade. E veio com leis mais rígidas, para um povo ainda embrutecido, que ainda precisava temer a Deus. E na sequência, segunda revelação com o Cristo, mostrando um Deus de amor, trazendo a moral evangélico-cristã de forma límpida, clara, a luz, o amor, o modelo perfeito, o guia da humanidade, o nosso tutor, veio pessoalmente nos orientar, nos trazer, mas não pôde trazer toda a verdade de forma clara e límpida, porque ainda não tínhamos condições de compreendê-lo. E ele mandou o Consolador prometido pelo Espiritismo como a chave para entendermos os seus ensinamentos, para nos conectarmos mais intensamente às leis do Pai, às leis de Deus.